convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44. Lucas 19, 41 a 44. Vou aguardar terminar o farfalhar das folhas. Bonita frase, né, irmã Eunice? Faz tempo, né? Meu filho Vitor fala que às vezes eu sento para ficar lendo o dicionário e decorar palavras. E eu gosto muito dessa expressão farfalhar, que é o movimento das folhas. Do fundo do baú. Lucas capítulo 19, 41 a 44. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por os lados te apertarão o cerco, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que Deus nos abençoe. O texto que acabo de ler para os irmãos do Evangelho de Lucas também se encontra nos outros evangelhos em uma outra linguagem. Mas o que eu quero destacar neste momento é que este momento da história de Jesus, foi exatamente um pouco depois da entrada triunfal em Jerusalém. Os irmãos sabem, pela Escritura, Jesus entra em Jerusalém, sentado sobre o filho de uma jumenta, e ali ele é aclamado pela população como o rei, o filho de Davi, com palmas, com festa, com celebração, tudo acontece. Jesus é recebido com grande alegria, porque ali se compreendia que aquele que estava chegando em Jerusalém viria para libertar o povo de Deus. A expectativa das pessoas era a expectativa de que aquele que estava sentado sobre aquela filhote de jumenta estava ali para cumprir uma profecia. Todas as expectativas estavam sobre Jesus para solucionar os problemas daquelas pessoas. Era uma nação subjugada por outra. Jerusalém, ou os judeus de modo geral, estavam sob o controle do Império Romano. Era uma nação sectária, isto é, dividida, brigas entre si, saduceus, fariseus, maluqueus e outros tantos eus que apareciam ali. Um queria ter o domínio e o controle. Os saduceus dominavam o templo, eles eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. A linhagem dos saduceus era uma linhagem do levirato. Os fariseus eram também chamados doutores da lei, os conhecedores, eram os professores da escola bíblica dominical da época. E havia os escribas, que eram os teólogos, aqueles que podiam escrever e que manuseavam os textos e faziam as interpretações juntos com os fariseus. Haviam outros grupos, como os saduqueus, que era um grupo mais separado, eram os chamados mais santos, eles não se misturavam com eles. Aquela nação estava dividida. Aquela nação estava subjugada. Aquela nação estava perdida. E ela procurava uma solução.
para os seus problemas, para as suas dores, para as suas angústias e para as suas preocupações. E havia uma esperança no coração daquele povo, de que viria alguém, conforme as profecias do Antigo Testamento, para libertá-los. O problema é que a expectativa de liberdade que eles tinham não era a liberdade que Deus havia proposto para eles. Porque se eles não fossem livres interiormente, não adiantaria, sobre hipótese nenhuma, ter a liberdade exterior. Existem pessoas hoje no nosso tempo que têm tudo do bom e do melhor, mas não se sentem satisfeitas, não se sentem em paz, se sentem angustiadas. Elas estão presas em si mesmas. Às vezes na igreja também tem isso, nas nossas igrejas. Pessoas que envolvidas com o corpo de Cristo, quando eu falo envolvidas com o corpo de Cristo, eu estou falando com a vida administrativa e eclesiológica da igreja, ou eclesiástica, dedicando-se, envolvendo-se, participando, e quando fica só, entra em angústia, porque está preso em si mesmo. Jesus veio para Jerusalém, foi recebido com grande alegria, mas as pessoas não compreenderam que Jesus veio por eles e para libertá-los de algo mais profundo, que era libertar-se de si mesmos. Quando Jesus chega em Jerusalém, depois de toda aquela ovação, aquela alegria, aquela celebração, aquela festa, o verso 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Nós encontramos Jesus chorando, o texto afirmando que ele chorou ali em João capítulo 11, 35, quando ele chora a morte de seu amigo Lázaro. Mas, na verdade, quando ele chega, ele fica impactado com o que as pessoas estavam vivenciando, a tristeza que eles estavam vivenciando, e aquilo mexeu interiormente com ele, e ele chora. Há um terceiro texto que pode ser interpretado em que Jesus chorou, mas ali ele chora na angústia antes da crucificação, porque o texto dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos afirmam que Jesus se entristeceu e angustiou-se. Então podemos afirmar que o nosso Senhor também ali chorou, apenas não há um registro do termo da palavra. Quando vamos em Hebreus capítulo 5, verso 7, nós encontramos ali a afirmação do autor de que Jesus veio trazer-nos a salvação, ali ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O nosso Senhor chorou por Jerusalém, assim como Ele chora por nós hoje. Talvez não no sentido fisiológico do termo que nós conhecemos, mas o chorar é um processo que ele gera tanto alegria, vem da alegria quanto da tristeza. E no momento em que Jesus chora nestas três ocasiões, foi exatamente no momento em que ele olhava o povo e via a condição do povo. Nestas duas situações, ele olha especificamente para o povo e também no momento da angústia, mesmo olhando para a cruz, ele estava fazendo isso por amor a nós. Quando Jesus chorou, ele chorou por sua causa, por minha causa. Não por causa de tristeza, no sentido de decepção, mas no fato de muitas vezes nós termos diante de nós a oferta da solução e decidimos escolher as nossas
próprias soluções e nos perdemos, nos angustiamos. Quando Jesus olha para Jerusalém, ele faz 3 afirmações muito específicas diante de suas lágrimas. Por que Jesus chorou? E aqui nesse texto eu quero lhe compartilhar 3 razões. A primeira, porque ele, Jesus, é a paz, mas o povo não desejou a paz que ele oferecia. A primeira razão para causarmos a lágrima de nosso Senhor Jesus é justamente quando recusamos a oferta de paz que Ele nos dá. E a oferta de paz não é apenas no sentido de oferecer a nós uma solução, mas nos dar o conceito verdadeiro de paz que devemos viver entre nós. Devemos viver com Ele. Ele nos trouxe a paz para que com esta paz vivamos continuamente. Ele nos trouxe a paz para que nós possamos viver a paz interiormente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não tenham medo, eu estou convosco. Jesus veio para Jerusalém oferecer não uma solução política, não para resolver os problemas sociais, não para solucionar as escolhas erradas, patrimoniais, familiares que você e eu fazemos, mas Ele veio trazer em primeiro lugar a sua própria paz. Para que dessa paz possamos nos alimentar. E ao viver esta paz, possamos conviver com o outro sobre a mesma perspectiva. Todas as vezes que falamos de paz entre nós, a nossa paz, infelizmente, é passageira, depende da ocasião, depende do valor que recebemos, depende do presente, depende do agrado, depende do favor que eu ganho. Se você não fizer na mesma medida comigo, eu não vou ter o mesmo padrão com você. Hoje vivemos um tempo social em que nós estamos nos comportando por causa do que o outro faz e nos esquecemos, devemos agir pelo que Cristo fez por nós. Perdoar, orar, andar ao lado, andar a segunda légua. Eu não ando com ele, não falo mais com ele porque ele votou naquela pessoa. Não é mais meu, vamos excluir da igreja. É pecador infame. Não me misturo com esse tipo de gente. A sua cor não é uma cor boa. Você não tomou banho hoje. Sempre é o outro que determina minha atitude. E o Senhor Jesus nos ensinou que Ele veio trazer paz em nossos corações para que, independentemente do que o outro faça, eu continue a viver esta paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz em que eu não olho para o outro para me comportar, mas eu olho para o meu Senhor e tomo as atitudes que precisam ser tomadas. Jesus olhou para nós como olhou no passado para Jerusalém e disse: Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu desejei te ajuntar debaixo de minhas asas, como a galinha junta os pintainhos. Ah, irmãos, ah, PIB de Rondônia, quantas vezes eu quis te juntar como um povo só, debaixo de meu cuidado, para que juntos possamos servir de maneira saudável, mas não quiseste. Porque gastamos muito tempo olhando para o lado e esquecemos de olhar para nós e nossa semelhança com Cristo.
É por essa razão que muitos membros da igreja, muitos homens e mulheres não querem vir à igreja. É porque olham para si e olham para o outro e dizem assim: por que eu vou ficar naquele lugar com aquela pessoa? Quando na verdade deveríamos olhar para o nosso Senhor. Eu vou lá porque meu relacionamento é com o Senhor. E eu preciso que eles vejam que minha comunhão é com o Senhor. O nosso Senhor olhou para Jerusalém e disse: eu sou a paz. Mas vocês estão tão ocupados em vocês mesmos, em satisfazer seus corações, que não têm percebido que isso não é paz. Vai passar. E a única coisa que vai sobrar é a solidão. Jesus veio para estar conosco. Ele não veio satisfazer momentos nossos, mas Ele veio nos trazer uma vida eterna. Sabe por que fazemos isso? Porque, como seres humanos, somos baseados em instintos e desejos. Foi por isso que Jesus afirmou que nós oramos e não recebemos, porque pedimos mal, para satisfazer quando oramos sinceramente para satisfazer aquele que nos salvou, aquele que é a paz, pode ter certeza, a resposta vem, e vem com poder. E não depende de A, B ou C, o milagre acontece. Segundo lugar, Jesus olha para Jerusalém e ele faz uma outra afirmação no verso 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Jesus estava aqui também fazendo uma profecia que aconteceria lá pelo final da década de 70 do primeiro século, quando o Império Romano cerca Jerusalém e a arrasa. Eles vão até dentro do templo, destroem tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Alguns meses antes, Jesus havia afirmado aos líderes religiosos, está vendo aqui belas colunas do templo? E Jesus fala, isso não vai ficar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu erguerei. E aí eles falam, nossa, Herodes demorou 40 anos para levantar esse templo, em 3 dias. E aí o texto afirma, Jesus estava falando do seu corpo, que é o real templo da presença de Deus. No 3º dia, ele voltou. Um poder além da compreensão. Muitas vezes Jesus está nos dizendo, vá por aqui, e nós estamos indo por ali. Muitas vezes nós estamos falando, Senhor, eu quero ir por esse caminho. E o problema é que quando fazemos essas escolhas para o Senhor, fugimos da proteção. Olha, irmãos, Jesus olha para Jerusalém e faz esta afirmação, vocês serão cercados, vocês serão entrincheirados, vocês estarão sobre proteção. E aqui a segunda razão porque Jesus chorou. Jesus, ele é o protetor, mas o povo se declarou autossuficiente. Eu me viro, eu dou um jeito, eu vou fazer da minha maneira. Foi assim que eu fiz sempre, vou continuar fazendo. Como se o Senhor não fosse o Senhor apresentado no Antigo Testamento, que diz que eu renovo as minhas misericórdias a cada manhã. E como o autor bíblico afirma, o Espírito do Senhor vai e caminha por onde Ele quer,
Não somos nós que determinamos a agenda de Deus para as nossas vidas. Somos nós que consultamos a agenda, essa agenda de Deus, e começamos a agir. Não fazemos escolhas sobre o que a igreja vai fazer ou deixar de fazer, baseado no que eu gosto ou deixo de gostar. Porque quando fazemos isso, todos nós aqui tem direitos a dizer, eu gosto disso. Aí cada um de nós, ao invés de ser um irmão, vai ser um oponente. E aí surge na igreja cercos, trincheiras, grupos, dizendo, eu faço melhor do que você. Nunca foi isso. É por isso que temos apenas um só livro, que é neste livro que buscamos a vontade do Senhor. Eu tenho usado um lema com os irmãos desde o final do ano passado, dezembro, nas reuniões de liderança, e tenho repetido, 3 coisas eu peço a você. Ore. Continue orando por sua igreja, orando por sua vida, orando pelos seus irmãos, orando pela liderança, orando por você. Continue orando. Não deixe de orar todos os dias. Converse, sente-se com seu irmão, compartilhe suas alegrias, suas lutas, suas dúvidas, suas certezas. Compartilhar não é impor, é dizer ao outro o que pensa de maneira... É importante a sua opinião para mim. Terceiro, os dois juntos, depois de orar, depois de conversar, vamos buscar a vontade de Deus para nós. Não só para um, para nós. Jesus olha para Jerusalém e ele chora por Jerusalém, porque ela recusou, assim como nós muitas vezes recusamos ele como nosso protetor, o nosso orientador, que vai nos proteger das trincheiras da vida. O mundo está à nossa volta, irmãos. A igreja não está fora do mundo, ela está no mundo. E o mundo jaz no maligno. Sabe o que é isso? O Senhor nos colocou aqui para invadir essa realidade chamada mundo. Indo em albergues, indo em hospitais, indo nas ruas, falando com os meus vizinhos, compartilhando com a minha família da graça de Jesus Cristo, do que Ele tem feito na minha vida e como isso pode transformar para melhor a vida dele. Mas para que isso seja real, é necessário que paremos de fazer Jesus chorar. Quando nós escolhemos o que queremos e deixamos de lado Ele que nos protege de todo mal. Onde Jesus estará? Por onde nós caminhamos? Que promessa que Ele fez para nós? Que estaria onde? Conosco ou senosco? Eis que estou convosco até quando? Qual é a data? Até quando, irmãos? Já terminou o século. E quando falou séculos, já acabou o mundo, terminou a vida. Jesus já voltou fisicamente para resgatar a sua igreja? Não! Então ele disse, estou com vocês. Quero proteger, quero cuidar de vocês, quero fazer com que vocês parem de sofrer esse entrincheiramento. É porque eles falaram isso, é porque eles fazem aquilo, é porque fulano de tal não está aqui, é porque eles não me deixam entrar. Então use o Senhor Jesus, Senhor, abre essa porta. Porque é mais fácil dar as costas e ir embora. O covarde faz isso. Pode parecer dura essa palavra que eu estou lhe dizendo, é fácil desistir, irmãos. É o caminho mais rápido e fácil, não dá problema hoje, mas dará no futuro, no seu relacionamento com Deus, porque você se deparará com Ele, e Ele olhará para você e perguntará, onde você estava
quando eu queria cuidar de você. Você possivelmente fala, estava cuidando da minha vida, então continue cuidando da sua vida, porque comigo você não estará. Jesus olhou para Jerusalém e de uma maneira muito simples, ele viu que aquelas pessoas disseram, eu me viro, eu faço do meu jeito, eu tenho a habilidade, eles eram autossuficientes. Muitas vezes ali em Jerusalém, nós encontramos líderes religiosos inventando um monte de regras religiosas para servir a Deus. E aí o que aconteceu? Jesus olhou para os pastores da época, raça de víboras, quem ensinou a vocês a fazerem isso? Sepulcros caiados. Um dos termos mais feios que eu já vi na Bíblia é esse, sepulcro caiado. Você já viu como é um sepulcro caiado? Eu tive a oportunidade de ver. No cemitério, bonitinho, passa um cal, dá uma lavadinha antes, joga uma tinta branca, coloca uma placa bonitinha, você olha lá, nossa, que bonito. Aí depois o coveiro levantou o tampão e o que estava lá dentro era fétido. Assim como o pecado nas nossas vidas. Assim como as escolhas que fazemos sem a presença do Senhor Jesus. Bonito na aparência, saúde. Vamos cuidar da nossa saúde? Vamos cuidar. Temos que cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo. E como eu vi uma frase essa semana, as pessoas que têm menos de 1,65 m são capelas do Espírito Santo. A irmãzinha, eu não. Pelo tamanho vira uma capelinha. Não, não é não. É uma brincadeira que fazem. A grande verdade, meu irmão, que você é a habitação do Senhor e Ele quer te proteger. Mas quando você faz as suas escolhas para viver a vida do seu jeito, ou fazer as interpretações que satisfaçam a sua necessidade, você se torna igual aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, que conheciam a lei, mas inventavam regrinhas para se proteger. Terceiro lugar, Jesus chorou, e encerro aqui. Ele chorou, porque ao olhar para Jerusalém, ele estava presente e ele era o presente, mas o povo não queria compartilhar a presença dele. Olha o que diz o verso 44. Te arrasarão teus filhos e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus Cristo vem, está presente dizendo, eu quero fazer uma mudança na tua vida. Eu quero dar uma direção para o teu coração. Eu quero dar sentido na tua escolha de vida. E você diz assim, pastor, eu já tenho meus compromissos, eu já tenho minhas responsabilidades, eu estou orando, no meu coração eu sirvo a Deus. Mentira, porque ninguém serve a Deus no coração. Serviço usa o corpo. Serviço é sair do seu lugar de conforto e ir lá naquele lugar apertado, incômodo, fedido, mal cuidado e dizer, Jesus Cristo veio aqui também e eu vim junto com Ele. Nós temos o missionário Orlando, que trabalhou ali em Espigão, agora está aqui em Porto Velho, e trabalhou entre os indígenas, ali na região de Espigão. Qual é a tribo mesmo, irmão Orlando? Cinta Larga. O capitão ainda está lá? O cacique ainda está lá? O capitão, né? Acho que é capitão, né? Eu fico imaginando um missionário, eu sou chamado por Deus, Deus me chamou para o trabalho missionário. Maravilha! Vou trabalhar entre os indígenas. E ele fica no escritório da Junta de Missões,
lá. Eu estou orando pelos índios. Eu estou mandando cestas básicas para os índios. Isso faz parte. Mas ir lá, sentar-se com ele e dizer olho no olho, Jesus Cristo também te ama, também faz parte. Talvez você não vá numa tribo indígena. Talvez você não vá para o campo missionário. Talvez você não seja pastor, não há problema. Mas eu tenho certeza que aqui dentro existem homens e mulheres que Deus está querendo levantar para ser professor de escola bíblica dominical, olhar nos olhos de uma criança, de um adulto, de um adolescente e dizer, o Senhor tem ensinado isso, você também pode aprender. Talvez você não seja professor de EBD, mas você vai ser alguém que está ali à porta dizendo, olha, seja bem-vindo, volte mais uma vez, o Senhor quer usar a tua vida, como tem usado a minha. Eu me coloco sempre na posição, Deus está me usando, quer te usar também. Se eu, pecador, o maior de todos, é usado por Deus, você acha que não vai usar você, que é uma boa pessoa? Jesus olha para Jerusalém, e ao olhar para Jerusalém, ele se apresenta como o presente que é presente. Pode parecer um trocadilho de palavras, mas ele é o presente de Deus que está presente, que permanecerá presente, que vem na nossa direção. Não somos nós que invocamos Jesus, Ele se colocou à disposição de nós. Eis que estou convosco. Mas você precisa reconhecer essa presença dEle na sua vida. Dizer, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Isso implica em obedecer os seus mandamentos o tempo todo e em todo lugar. Não escolher o lugar para servir. Não escolher as pessoas com quem servir. Mas sempre se colocar diante do Senhor e dizer, eis aqui o teu servo, usa-me. Maria fez isso. Por isso que ela é bem-aventurada. Porque o anjo faz uma afirmação a ela, dizendo que ela seria a mãe do Senhor. Ficaria grávida, uma adolescente, numa cultura em que a mulher não apitava, com o risco do marido mandar apedrejar ela só pelo fato dela aparecer grávida. Foi necessária uma intervenção divina na vida do marido para ele entender que aquela menina estava sendo usada por Deus. Qual foi a frase que Maria usou? Não, Senhor, eu não posso. Senhor, eu estou muito ocupada, eu sou novinha demais. Senhor, eu ainda tenho que terminar minha faculdade. Senhor, eis aqui a tua serva, faça como bem quiser. Você tem esse tipo de fé diante do Senhor? Porque é esse tipo de fé que o Senhor espera de você e de mim. Jesus é o presente de Deus e Ele chorou, porque os seus conterrâneos, seus parentes, por causa do nascimento judaico, não o reconheceram. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele veio para você, que não é judeu, que não tem essa linhagem, e você creu. Ao crer, ele se tornou presente em sua vida. Não somente presente, mas também seu protetor. Porque ele cuida de nós sempre. E não somente protetor, ele veio nos dar paz. Precisamos viver essas verdades. Porque se não vivermos essas verdades, perderemos a oportunidade de testemunhar a graça de Jesus alcançando os corações. Eu e vocês temos um privilégio de servir ao Senhor
e não fazê-lo chorar. 3 vezes, aqui eu uso a expressão 3 vezes Jesus chorou. A primeira, por causa da tristeza das pessoas diante da morte. E nós não deveríamos nos entristecer por causa disso, porque Ele venceu a morte. A segunda vez, por causa da dureza no coração de um povo que deveria reconhecê-lo, mas você sabe quem é Jesus. Então seu coração não é duro, só precisa se submeter a Ele. E na terceira e última vez, Jesus orou angustiado diante do sacrifício, mas Ele fez o sacrifício por amor a você e a mim. O que você vai fazer com essa informação? Achar bonito? Sair por essa porta e dizendo, nossa, o pastor hoje pegou pesado. Se você sabe que foi pesado, responda a essa pergunta. Por que seu coração não está leve? Porque se ele estiver pesado, é porque o Espírito Santo está te dizendo, está na hora de trazer a minha paz para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Mesmo você que é membro da igreja, que já sou crente, pastor, baixe a cabeça, feche os olhos, fale com Deus. Você já é de Jesus, já entregou sua vida para Ele, amém, glória a Deus. Mas fale com Ele, Senhor, estamos aqui nessa noite rogando a Tua misericórdia, para que nós não sejamos como no passado, em que causou as lágrimas de Jesus, fazendo com que Ele chorasse de tristeza pelo comportamento do povo, que estava recebendo um presente maravilhoso naquele momento e eles não reconheceram. Que estava vindo para protegê-los, mas eles estavam dizendo que não precisavam. Que diziam que estavam bem, mas os seus corações não estavam em paz. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Principalmente daquele ou daquela que nesta noite aqui está aqui, até esse momento se achava autossuficiente, que se entendia estar em paz, e que olhava para as suas escolhas e dizia que não precisava da Tua presença. Tem misericórdia, toca com Teu Espírito Santo. E que nessa noite possa ter um encontro com o Senhor de uma conversa séria, verdadeira. Uma conversa que transforme, uma conversa que promova serviço, promova vida. Precisamos, Senhor, da Tua intervenção na vida desta igreja, na vida do Teu povo, sacudindo de uma maneira toda poderosa cada um de nós, a começar com a minha vida. Para que Teu poder seja manifesto de tal maneira que este bairro possa sentir a Tua graça. Não somente este bairro, mas esta cidade. E por onde quer que o nome desta igreja caminhe, ela vá junto com a certeza da Tua presença e do Teu poder. Repreende, Senhor Deus, os corações que estão vivendo a tristeza, a mágoa, a decepção, a revolta, quando deveriam estar hoje celebrando a vida, porque é vida concedida por Ti, celebrando a certeza do Teu cuidado, principalmente porque mesmo sendo pecadores, infames diante do Senhor, o Senhor nos tem perdoado, então ensina-nos a perdoar. Rogo a Tua misericórdia por todos nós, e rogo que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que você vá para casa tendo essa certeza de que o nosso Senhor quer se alegrar com você.
não chorar por você. Vamos louvar, encerrando o culto desta noite, cantando o hino 375 do cantor cristão. E assim estaremos nos despedindo nesta noite do culto, lembrando os irmãos que ao final do culto procurem a irmã Sandra, os irmãos que estão auxiliando para o cadastramento no nosso retiro, tá bom? No período de carnaval. Então faça a sua inscrição para que possamos saber com quem contar e quando contar. Deus abençoe a todos.